Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 24. Enquanto os irmãos abrem, queria apenas esclarecer também que essa classe que nós chamamos de classe de batismo, na verdade é uma classe que tem como tema investigando o cristianismo. Nós utilizamos um material que foi traduzido da igreja do John Stott, né? A nossa editora, ela recebeu os direitos para traduzir e produzir esse material. E a gente tem usado ele já há alguns anos aqui na igreja. E a ideia é apresentar quem é Jesus, aquilo que ele fez, o que ele disse a respeito dele. Então, no final dessa classe, se você quiser confirmar a sua fé por meio do batismo, você pode fazer, mas também se você quiser fazer a classe, e no final você não deve se sentir constrangido, tá, a se batizar. Tá? Então, só um esclarecimento. Às vezes você quer saber mais sobre Jesus, então essa classe é para você, tá bom? Salmo de número 24. Quem é o Rei da Glória? Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que salmo lindo! Quão grande Deus é para você. O nosso texto apresenta Deus como sendo o Deus ou o Rei da Glória. E esse Rei da Glória é o próprio Senhor dos Exércitos, que é o próprio Senhor Jesus, como nós veremos durante a nossa mensagem. O nome traduzido aqui por Senhor dos Exércitos vem do hebraico, que é Yahvé Tsebaot, né? Que vem dessa raiz Tsabá, que está relacionado com lutas, mas também existe um amplo emprego dessa palavra no sentido de prestar um serviço a Deus no culto. O uso da palavra diz respeito ao serviço que os levitas, eles prestavam a Deus na tenda da congregação, mostrando que o serviço a Yahvé é entendido também como algo que requer dedicação total e supervisão muito cuidadosa. E uma vez que Deus é esse Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, o trabalho associado com a tenda também pode ser considerado um trabalho ou uma luta espiritual. Esse verbo acontece somente 14 vezes, comparado com os 479 vezes do substantivo, mas ele porta os mesmos sentidos básicos e também os mesmos campos semânticos, denotando tanto as atividades da guerra, como também as do culto. E embora a sobreposição de guerra e culto, né, possa parecer estranho, né, surpreenda alguns intérpretes modernos, a teologia da guerra do Antigo Testamento no Oriente Médio Antigo mostra que essas duas esferas elas estão muito interligadas, tanto a questão da guerra como também a questão de culto. De acordo com o Antigo Testamento, o nosso Deus, o próprio Deus, ele manifestava a sua presença de maneira especial e pessoal no tabernáculo, templo, mas também no campo de batalha. Deus é o Deus que recebe o culto e a adoração, mas é o Deus também que guerreia, que luta as nossas guerras. E esse termo, exércitos no plural, ele pode se referir a qualquer tipo de exército. Um exército arregimentado, como a gente vai ver em Juízes, capítulo 4, mas também aos moradores dos céus, 1 Tessalonicenses,
também aos corpos celestes. Os israelitas mesmo foram alistados como sendo um exército, de acordo com cada uma das respectivas tribos, lá em Números capítulo 1. E Israel compunha as armas, mas as suas vitórias deviam-se ao fato de que o próprio Deus, na condição de chefe do exército de Israel, lutava pelos israelitas. E quando Deus lutava pelos israelitas, então o mesmo faziam todas as forças do céu. A Bíblia vai dizer que um anjo, conhecido também como comandante do exército de Yahvé, apareceu a Josué, dando-lhe orientação para que guerreasse contra Jericó, lá em Josué 5,13. E a menos que o próprio Deus, o comandante de todos os exércitos da vida, fosse para o combate junto com o exército de Israel, os esforços terminariam sempre em fracasso. Então, o nome do Senhor dos Exércitos, que aparece 261 vezes, né, a sua primeira ocorrência está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, surgiu exatamente no final do período dos juízes e nas proximidades do santuário em Siló, onde a Arca da Aliança estava abrigada. A arca em si, ela simboliza esse governo de Deus, pois afirma-se que Deus está entronizado entre os querubins. E esse título certamente contém a afirmação de que Deus é o verdadeiro comandante dos exércitos de Israel. Mas a ideia de que esse título, né, significa mais do que os exércitos de Israel, também fica claro na própria declaração de Davi, em 1 Samuel 17:45, quando Davi diz que o Senhor dos exércitos é o Deus dos exércitos de Israel, apontando também para essa pluralidade de governo e de autoridade do Senhor. E, na verdade, afirma esse governo universal que Deus tem e que abrange cada força ou cada exército, tanto celeste quanto cósmico ou terreno. E já que Israel estava se erigindo ali como uma nação, era importante afirmar que o seu Deus não é apenas um Deus de um mero guerreiro tribal, mas ele é o Deus que está acima de todos os deuses, que está acima de todas as nações, que ele é de fato o Deus supremo. A gente sabe que Israel estava situado ali no ponto de encontro de 3 grandes e importantes continentes e que era constantemente atravessada pelas maiores potências do mundo naquela época. E o nome de Deus destaca que Deus, próprio Yahvé Tsebaote, era o rei dos exércitos destes poderosos impérios. Eles poderiam, inclusive, achar que a força do braço deles vinha da capacidade deles, mas o texto deixa claro que Deus é o Senhor de cada um desses exércitos, o que aponta claramente para uma consequência de que Deus era suficientemente poderoso para conduzir Israel e também superar qualquer crise provocada por aqueles exércitos, mas também de usar esses exércitos para disciplinar o seu próprio povo, caso o seu povo o desobedecesse e fosse infiel aos seus preceitos. Então, esse é o nome de Deus que abrange toda a sua autoridade e seu domínio, mostra a sua grandeza sobre cada aspecto da vida do ser humano. Novamente, qual a visão que você tem a respeito da majestade de Deus, da autoridade, soberania e grandeza do nosso Senhor? O seu Deus é pequeno demais? Ou o seu Deus controla cada circunstância, cada ação do homem? O seu Deus controla os exércitos do céu e da terra, visível e invisível? Existe alguma coisa na terra e no mundo que esteja fora da autoridade e controle do seu Deus? Porque se existe, esse Deus que você tem na sua cabeça é totalmente diferente desse Deus aqui. Esse Deus aqui, ele domina todos os exércitos e tudo que existe. O nosso texto vai mostrar para mim e para você que a majestade de Deus é reconhecida no seu senhorio sobre a criação, na sua capacidade de abençoar aqueles que o buscam e também na sua própria natureza gloriosa.
Então, a majestade do Senhor dos Exércitos é reconhecida, em primeiro lugar, no seu senhorio sobre a criação. John MacArthur diz que aqui nós temos o primeiro estágio de adoração que está ligada à contemplação. O versículo 1 e 2 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus aqui, então, ele manifesta a sua majestade. E essa majestade é reconhecida no senhorio que ele tem sobre a criação. Em primeiro lugar, porque é o Senhor. Em segundo lugar, porque é o Criador. Ele é o Senhor no sentido de ser dono, de ter toda a autoridade. E o texto diz que a ele pertence a terra. E a ele pertence não só a terra, mas todos os seres vivos que habitam sobre a terra. Pertence a ele. Por direito de soberania. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Calvino vai dizer que o salmista proclama a Deus como o rei do mundo inteiro, com o fim de levar os homens a saberem que, mesmo pela lei da natureza, são obrigados a servi-lo. Se Deus é o nosso Senhor, e todos que existem pertencem a Ele, então todos têm o dever de adorá-lo e também de servi-lo. E se Ele é o dono da terra e o criador da terra, logo adorar a criação dele no lugar do Criador é algo que provoca em Deus a sua ira e a sua indignação. A gente vê isso em Romanos capítulo 1, versículo 18, quando diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda forma de impiedade e perversão do homem que detém a verdade para cometer a injustiça. Que mesmo tendo conhecimento de Deus, não o adoram como Deus, mas adoram a criação no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus não aceita a troca de adoração. Ele é um Deus zeloso e requer adoração de todos os seres vivos, porque a Ele pertence todo mundo. Tudo pertence ao nosso Deus. Mas também a majestade dele é reconhecida no seu senhorio sobre a criação, não só porque ele é Senhor, mas porque ele é Criador. Ele estabeleceu os fundamentos da terra. E à luz dessa passagem, irmãos, nós aprendemos que Deus tomou precaução em relação ao homem, mesmo antes de o mesmo existir, já que se pôs a preparar-lhe uma habitação e outras conveniências, e que ele não considerou o homem como inteiramente estranho, visto que tomou medida em prol das suas necessidades, não como menos liberalidade do que faz o pai de família em favor dos seus filhos. Deus, sabendo que criaria o homem, e colocaria o homem no seu jardim, nesse mundo que ele mesmo estabeleceu, cuidou de cada uma das necessidades desse homem. Deus é o sustentador do mundo e da nossa própria existência. Ele cria o homem, mas antes de criar o homem, cria um mundo no qual esse homem vai viver, um mundo perfeito que dá a ele condições de viver uma vida plena, mas isso tudo deve apontar para a grandeza de Deus, para a sua maravilhosa glória, para a sua grande soberania, atraindo assim de todos os povos a adoração que é devida somente ao seu nome. Então, um dos grandes propósitos desse salmo aqui, logo no início, nesse estágio de contemplação, é levar os homens a olhar para a grandeza desse Deus, tão diferente dos deuses dos outros povos, e diante da grandeza desse Deus, reconhecê-lo como Senhor e dono da sua própria vida. Ele é o Senhor. A majestade do Senhor dos Exércitos, ela é reconhecida no senhorio que Ele tem sobre toda a criação. Primeiro, porque é o Senhor. Segundo, porque é o Criador. Mas, além disso, a majestade do Senhor dos Exércitos também é reconhecida na sua capacidade de abençoar. Se na primeira parte o texto aponta para a contemplação, aqui no segundo estágio nós temos a consagração.
E nessa fase nós temos um questionamento, um esclarecimento e um comprometimento. Primeiro, um questionamento. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem vai permanecer no seu santo lugar? Uma coisa é você subir, outra coisa é você permanecer. Tem muita gente que quer subir. A ideia aqui de subir é que o tabernáculo, ou lugar de adoração, ficava no Monte Sião, um monte elevado onde as pessoas tinham que subir para lá. O lugar que Deus escolheu para que o seu nome fosse adorado. Então, existe uma peregrinação ao lugar de adoração. E existia requisitos para se aproximar de Deus. Ninguém se aproxima de Deus de qualquer forma. E Ele estabeleceu os métodos, os meios para que o homem pudesse se aproximar dele. Então, existe um questionamento. Quem vai subir? E aquele que subir, quem é que pode permanecer nesse lugar santo? Não é qualquer lugar. Moisés, para se aproximar do Senhor, que se apresentou a ele como grande eu sou, naquela sarça ardente, disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás é santa. Também o lugar de adoração é um lugar santo. E ninguém pode se apresentar diante do Santo dos Santos, ou diante do Senhor dos Exércitos, do grande Rei, do Senhor da Glória, de qualquer maneira. Primeiro tem que ter a disposição de querer subir, mas também tem que seguir os critérios para poder subir, se apresentar e permanecer. E então, o próprio texto, ele vai apresentar para nós aqui um requerimento, um esclarecimento de quem é essa pessoa apta para subir e permanecer no lugar santo. E ele vai dizer o seguinte, eu gosto muito do que Calvino colocou aqui sobre essa questão. Ele diz que, visto, porém, que Deus preferiu os judeus a todas as demais nações, era indispensavelmente necessário que houvesse algum sacro vínculo de conexão entre ele e eles, o qual pudesse distingui-los das nações pagãs. Valendo-se deste argumento, Davi os convida e os exorta à santidade. Ele lhes assegura que era razoável que aqueles a quem Deus adotou como seus filhos portassem certas marcas peculiares a si próprios e que não se assemelhassem totalmente aos estrangeiros. E então ele vai dar para nós aqui 4 características daquela pessoa que pode subir ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar. Primeiro, é limpo de mãos. Segundo, puro de coração. Terceiro, não entrega sua alma à falsidade. E quarto, não jura dolosamente. Essas 4 marcas, na verdade, apontam para o caráter do verdadeiro adorador. Irmãos, o que é puro de coração? A verdadeira pureza, indubitavelmente, ela vem da sede do homem, que é o seu coração. Todavia, manifesta os seus frutos também nas obras das suas mãos. Aquilo que o homem é no seu coração, ele acabará sendo também na sua ação. E o salmista, muito apropriadamente, associa o coração puro à pureza da vida toda, porquanto a pessoa que se vangloria de ter um coração íntegro deve agir de forma a glorificar a Deus através dos frutos benignos, frutos de santidade, uma vez que a raiz desse coração é sadia. Agora, aquele que diz que tem um coração puro, que o seu coração de fato foi perdoado, lavado, regenerado, que as suas motivações ao se aproximar de Deus são de fato nobres, essa pessoa, uma vez que demonstra atitudes incoerentes com a profissão que faz, ele está sendo hipócrita e ridículo na sua vida. É necessário que o coração puro apresente mãos limpas, e que aquele que tem atitude limpa de mão, aparentemente limpa, seja motivado sempre por causa de um coração puro. Mas também diz que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, ou não jura ao ponto de trazer malefício a outra pessoa. O que eu acho muito interessante aqui
é que a gente pode entender essa questão de não entrega a sua alma à falsidade e não jura dolosamente, como sendo um perjúrio, uma calúnia contra o seu próximo. Mas entregar a alma é penhorar a alma, a parte imaterial do homem que também está ligado a esse coração, aquilo que governa a nossa vida. E a palavra aqui, falsidade, é a mesma palavra traduzida no hebraico para aquilo que é vazio, nulo. É a palavra traduzida também para ídolos. Então, o que o salmista pode estar querendo dizer aqui é que o que vai subir, permanecer na presença de Deus, no lugar santo, essa pessoa é aquela pessoa que tem um coração puro, as mãos limpas, mas que não entrega a sua alma, não penhora a sua alma, não pendura a sua alma aos ídolos, e não jura, não assume um compromisso com Deus, ao ponto de prejudicar outras pessoas. E como isso poderia acontecer, principalmente no contexto aqui da lei. Aquele que pecasse contra o Senhor, não obedecendo a sua palavra, estaria debaixo de maldição. Se o povo de Deus, que se empenhou, penhorou sua palavra, dizendo que seguiria esse Deus, e disse amém, tanto para as bênçãos como também para as maldições, se esse povo não obedecesse ao Senhor e se entregasse à adoração a falsos deuses, aos ídolos, logo o Senhor castigaria toda a nação e o povo. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo aqui é que somente pode permanecer na presença de Deus e se aproximar de Deus aquele que tem de fato uma fé íntegra e sincera. Uma fé que reconhece o pecado, confessa o pecado, tem o seu coração purificado, sua vida transformada, aquilo que ele fazia de errado, agora ele não faz mal mais. Ele santifica as suas ações como fruto de um coração limpo, e a vida dele é voltada unicamente para Deus, consagrada totalmente a Deus. Não existe no seu coração e na sua vida espaço para a futilidade, para a falsidade, para os ídolos, de forma alguma. Longe dele os ídolos. Nos lembra Davi também, no Salmo 16, quando vai dizer que nem sequer o nome deles ele menciona. Que não ofereceria as suas libações de sangue. Ele não queria saber nada dos ídolos, porque Deus era o tesouro do seu coração e a sua riqueza. É esse o verdadeiro adorador. É essa a pessoa que pode entrar na presença de Deus e permanecer em comunhão com o Senhor. E então nós temos um comprometimento, tanto por parte do abençoador como por parte do adorador. Qual é o comprometimento aqui? Qual é a promessa aqui? A promessa é que esta pessoa, e somente esta, obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Deus empenha aqui a sua palavra, prometendo bênçãos, não a todos os homens, mas somente à geração dos que o buscam. Não adianta ser israelita, descendente de Abraão, membro de igreja local ou um líder cheio de títulos. Deus abençoa e galardoa somente aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, de forma que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Deus é o galardoador, o abençoador daqueles que buscam a Ele. Somente serão justificados os que colocarem sua fé em Jesus Cristo como Salvador. É isso que a Bíblia fala. Esse Deus é o Deus da justiça que traz salvação. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É somente por Jesus
É Jesus que é o Salvador e o justificador daqueles que creem, que são os mesmos que buscam a Deus e procuram entrar na sua presença e desfrutar da sua comunhão. Mas existe também aqui um comprometimento por parte do adorador. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus, de Jacó, ou de Deus como Jacó buscou. É essa a ideia aqui. Deus abençoa aquele que se compromete a buscá-lo e a adorá-lo, como Jacó fez. Se lembra Jacó? Quando lutou com Deus e o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Ele diz: deixa-me ir, pois o dia se levanta. Isso o anjo fala. E ele diz: não te deixarei ir, se primeiro não me abençoares. É alguém que se aproxima de Deus, sabendo que Deus é capaz de abençoar a sua vida. Mas tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Irmãos, temos buscado a Deus? Será que somos nós esta geração que busca o Senhor, que procura entrar no seu santo lugar e permanecer no santo lugar, em comunhão com o nosso Deus por causa do coração puro, mãos limpas e uma alma que adora a Deus, que ama a Deus, que não se entrega à falsidade e nem jura dolosamente, que não empenha a sua alma à adoração de outros ídolos, trazendo prejuízo não só à sua própria vida, mas à sua família e também à sua igreja. Todo aquele que se torna adorador de Deus estranho, de ídolos, ele traz prejuízo sério para a sua própria vida e também para a vida de toda a igreja. E por favor, não confunda Deus estranho somente com um pedaço de madeira, de gesso, de ferro, de ouro, de prata, de imagem em que uma pessoa pode se curvar e adorar a essa imagem. Deus abomina isso. Mas Deus também abomina aqueles que levantam ídolos no seu coração. Esses são os piores ídolos. E não necessariamente pode ser algo pecaminoso, mas pode se tornar algo pecaminoso se ocupar o lugar que Deus deve ocupar no nosso coração. O casamento é algo maravilhoso, é algo estabelecido por Deus, mas no dia que o casamento tomar o lugar de Deus, ele se tornou um problema. Filhos são bênçãos, mas no dia que você for um idólatra do seu filho, fizer dele o seu Deus, o seu tesouro, a sua vida, esse filho se tornou um problema para você. Trabalho, dinheiro, conhecimento, tudo isso é bênção de Deus. Mas no dia que ocupar o lugar de Deus, se tornará um problema para você, para a igreja, para a sociedade e para a sua família. Você precisa amar a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração e usar todas essas coisas que são bênção de Deus para a glória de Deus e a edificação do seu povo. Terceiro lugar, a gente vê que a majestade do Senhor dos Exércitos aqui, ela é reconhecida não só no senhorio sobre a criação, não só na sua capacidade também de abençoar, mas também na sua natureza gloriosa. A gente tem aqui o último estágio, que aparece para nós por meio da celebração da sua própria natureza e vitória. Nesta parte do Salmo, onde nós temos um arauto gritando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Parece que nada acontece, o povo está marchando, o pessoal continua indo em direção à cidade, os portões ainda estão fechados e é necessário que se grite de novo, que se faça ouvir a voz para que os muros, para que os portões da cidade se abram para a entrada desse rei que está chegando. E ele fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E parece que eles meio que zombam. Quem é esse Rei da Glória? Não tem esse na pergunta anterior. Quem é esse Rei da Glória? Aí ele não fala o Senhor forte e poderoso. Parece que ele apela de vez.
Ele disse: é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Eles estão chegando. Eles querem entrar. Aqui, irmãos, a presença de Deus, ela é simbolizada pela arca da aliança que ficava no Santo dos Santos, exceto nas épocas de guerra, quando era levada para o campo de batalha. Quando o povo ia para a batalha, muitas vezes eles levavam a arca da aliança, que representava a própria presença de Deus. E Deus, muito provavelmente, está sendo aqui representado pela arca. Eu concordo com Alan quando ele afirma que este salmo, ou data da ocasião em que a arca foi trazida para Jerusalém, lá em 2 Samuel capítulo 6, ou do retorno da arca depois de uma batalha vitoriosa. E a arca representava a própria presença de Deus, que o nosso texto vai dizer que é o Rei da glória, é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, e é o próprio Senhor dos exércitos. Deus é o Rei da glória. Tudo que possa existir, qualquer tipo de brilho de glória, está debaixo do Rei da glória. Os homens podem até atribuir glória e adoração à criação de Deus, mas toda a criação, a uma só voz, até mesmo aquelas que parecem possuir maiores aspectos de glória e de brilho, tributam glória ao Senhor da glória. E esse, meus irmãos, é um título dado, sabe a quem? Ao Senhor Jesus Cristo por Tiago, no capítulo 2, versículo 1, quando ele exorta a igreja dizendo: não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória, ou o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Alguns irmãos estavam valorizando os ricos e desprezando os pobres na igreja, perderam de vista quem é o glorioso, se deixaram levar pela glória dos homens e não pela glória de Deus. Deus é o Rei da glória e Jesus é o Senhor da glória e o Rei da glória. Estamos falando da mesma pessoa. Davi está apontando para Jesus e Tiago também chamou Jesus com esse mesmo título. Mas não só isso, ele é o Deus poderoso e forte nas batalhas. A remoção da arca para Jerusalém marca o fim aqui das batalhas e a vitória do povo com a ajuda de Deus. Agora o Senhor vem para Sião como Deus vitorioso sobre todos os povos e todos os deuses. E Davi sempre teve essa convicção. A gente vê que antes mesmo de assumir o reinado, lá em 1 Samuel 17:47, Davi diz: do Senhor é a guerra. Ele tem a guerra nas mãos, porque Ele é o Senhor das batalhas, Ele é o Senhor de todos os exércitos, é dele que vem a vitória, e Ele dá a vitória a quem Ele quer. Ele é forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Nas suas batalhas, o nosso Deus é forte e poderoso. E Jesus, Ele veio para enfrentar a nossa batalha. Jesus veio para enfrentar o nosso inimigo. Ele veio para enfrentar o mundo, a carne e o diabo. Ele veio para enfrentar o pecado. E ele veio a esse mundo. Enfrentou o pecado na cara, Satanás na cara, o mundo de frente, e saiu vitorioso e glorioso. Ele venceu a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta. Mas não só isso. O texto vai dizer que esse Rei da glória, que é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, é também o Senhor dos exércitos. Ele não é somente o Senhor poderoso nas batalhas, mas o Senhor de todos os exércitos existentes, como nós já vimos. É Ele quem conduz o seu povo em triunfo nas batalhas, e por isso pode agora conduzir o povo à terra, depois das vitórias, mas também é o Senhor absoluto de todos os exércitos na terra e no céu, das criaturas visíveis e também invisíveis. Tudo e todos se rendem ao seu senhorio e à sua soberania. Não há quem possa resistir ou se opor a um Deus desse. Quando entendido em todo o seu alcance, esse nome Senhor dos Exércitos é um título muito mais do que honroso. Ele está associado à soberania de Yahvé, como podemos ver em Isaías 6:5, quando diz lá
que a aba da sua veste enchia o templo e que toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, é interessante essa questão da aba que veste o templo. A ideia aqui é de um Senhor vitorioso, em que as vitórias dele preenchem tudo. A glória dele ocupa todos os espaços da terra que você possa imaginar. Ele é o Senhor dos exércitos, sentado no alto e sublime trono. As abas da sua veste enchem o templo. A sua glória domina sobre tudo. É isso que Isaías vê em Isaías 6:5. E o Salmo 84:3 também fala a mesma coisa. No nosso texto, o nome transmite o conceito de rei glorioso. É o rei do mundo e sobre todos os reinos da terra. Esse é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. Pequeno, fraquinho, nada. Que é isso? A majestade dele é totalmente declarada aqui. Contemplação, consagração, exultação. Uma majestade declarada na questão da sua soberania sobre a criação, também na sua capacidade de abençoar com salvação, justiça, presença aqueles que o buscam, e majestade em manifestar sua própria natureza gloriosa como Rei da Glória, Senhor forte e poderoso e Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. E eu queria fazer algumas considerações aqui que eu considero importante na nossa conclusão. Em primeiro, o Senhor dos exércitos é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Deus exaltado e glorioso retratado neste salmo e também contemplado por Isaías é o mesmo Senhor que o apóstolo João descreveu como sendo Jesus. Em Isaías capítulo 6, Isaías diz que viu o Senhor dos exércitos. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Estou morto. É claro que está. Quem pode ver a Deus assim e sobreviver? Aí vem um anjo com uma tenaz, pega uma brasa do altar, toca nos lábios dele e diz: você foi purificado. Tem toda aquela situação ali. Mas o que é fantástico, meus irmãos, fantástico, é ver o apóstolo João escrevendo João 12:41, dizendo que Isaías viu a glória de Jesus. Isaías viu o quê? Isaías viu a glória do Senhor Jesus. Mas não foi do Senhor dos exércitos? Foi. Mas Isaías está dizendo que viu o Senhor dos exércitos, e o apóstolo João, movido pelo Espírito, está dizendo que esse Senhor dos exércitos, a quem Isaías viu, era o Senhor Jesus. Ah, não é possível. É possível. Está achando difícil? Vai lá então para Salmo 84. Salmo 84, quando o salmista, encantado com Deus, ele diz que a alma dele suspira e desfalece pelo Senhor e pelos átrios do Senhor. Ele diz: se o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. E ele vai falar desse rei dele, esse Deus dele, como sendo o Senhor dos exércitos. Aí agora a gente vai lá também para o Evangelho de João. Quando Jesus aparece para os seus discípulos a primeira vez, quem é que não está lá? Tomé. Tomé não está. Depois o povo diz que Jesus apareceu. Eu não acredito. Eu só acredito se eu vir. Coloca meu dedinho lá. Segunda vez Jesus aparece. Quem é que está lá agora? Tomé. O Senhor Jesus chega para ele e diz: olha, bem-aventurados que não viram e creram. Coloca a tua mão na minha mão e a tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. O que é que Tomé faz? Tomé cai de joelhos no chão e diz: Rei meu e Deus meu. Como é que é?
Tomé está usando as mesmas palavras que o salmista no Salmo 84 usou para o Senhor dos Exércitos. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele está dizendo que Jesus é o seu rei e o seu Deus. Ele está ligando Jesus ao Senhor dos Exércitos, o dono do mundo, o criador de tudo, o sustentador de todas as coisas. O único digno de receber honra, glória e louvor é o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que criou o mundo. A gente não viu aqui nesse salmo que esse Senhor dos Exércitos, que Ele criou tudo, estabeleceu a terra sobre as correntes das águas, não é? João capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o criador do mundo, e não só isso, todas as coisas foram feitas por meio dele, mas também para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Para quem são todas as coisas? Para ele. De quem pertence, a quem pertence a terra, o mundo e tudo que há? Ao Senhor dos Exércitos. Mas o texto está dizendo que foi feito para Jesus. É porque Jesus é o Senhor dos Exércitos. Segunda consideração que eu acho que é muito importante. A compreensão do senhorio de Deus deveria nos levar voluntariamente à submissão alegre às suas prescrições. Você reconhece Deus como sendo o Senhor e dono da sua vida? Dudu falou para mim que nunca me viu gritar tanto como eu gritei no domingo passado. Foi domingo passado que foi aqui musical? Foi, né? Ele falou, nunca vi o senhor gritar tanto naquela hora que o senhor disse que se o seu nariz é nosso, então você vai para o inferno. Irmãos, essa é a verdade. Se você não reconheceu Deus como o Senhor da sua vida, você tem um problema muito sério para resolver. Porque se Deus não é o Senhor da sua vida e você ainda insiste em viver a sua vida debaixo do senhorio do teu coração, vivendo a tua vida ao teu bel prazer, você ainda não está debaixo do senhorio dele. Na verdade você está, tá? Eu quero que você saiba que você está. Você reconhecendo isso ou não. Você está debaixo, a sua vida está debaixo do controle soberano desse Deus, que controla tudo e todos. Mas é tão bom quando a gente reconhece a grandeza dele, a soberania dele, e voluntariamente se curva diante desse Deus e diz, Senhor, a minha vida é tua. Agora, como saber que ele é Senhor de todos os exércitos também traz paz ao teu coração? Não existe nada em todo o universo, das realidades físicas e espirituais, que Jesus não possa dizer, isso aqui é meu, isso aqui está debaixo do meu controle, porque eu domino sobre todos os exércitos, eu domino sobre tudo, não existe nada que esteja fora do domínio dele, nada. Isso não traz paz ao teu coração, não. Você olha para a política do país, você fica agoniado. Senhor, não queria estar vivendo assim não, eu queria estar num contexto melhor. Mas eu sei que isso tudo está debaixo do teu controle. Você não tem medo não, o tal do Putin lá fica ameaçando o mundo com armas nucleares. Eu? Sabe de quem é o exército da Rússia? É do Senhor dos Exércitos, não é dele. Dos Estados Unidos. As maiores potências do mundo estão debaixo da autoridade de um comandante muito maior, que governa todas as nações e tudo o que acontece, não só no campo material, mas também espiritual. Ele tem domínio sobre tudo. Para mim, isso traz uma paz, irmãos, tão fantástica. Em tudo na vida,
Ele tem o controle absoluto. Posso deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, em paz me deito e pego no sono, porque é o Senhor que me faz repousar em segurança. O Senhor controla tudo, eu posso descansar. Você consegue descansar na certeza que existe um Senhor que controla todas as coisas? Descansa. Pega essa ansiedade, esses medos teus, bota na cruz. Bota o teu joelho no chão, sobe ao santo lugar, apresenta tuas questões diante do Senhor e seja abençoado com esse Deus que tem prazer em abençoar o seu povo com justiça, com salvação e com paz. Às vezes a nossa angústia, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, meus irmãos, isso na realidade é fruto de um coração incrédulo. Ou de um coração, de uma mente que não aprendeu a enxergar a Deus como Ele é, como Ele se revela nas Escrituras. Terceira consideração aqui. A verdadeira religião não está na participação em cultos, por mais importante e necessário que seja, mas na sinceridade do coração e na pureza da ação. O coração que ama Deus e deseja permanecer em comunhão com Ele, despreza os ídolos e assume os seus compromissos para com o Senhor. Como é que você avalia a sua religiosidade? Você é sincero no seu amor por Deus? Você é uma pessoa de coração puro? Suas mãos são limpas? A melhor forma que você tem para avaliar isso é se perguntando: o que eu tenho mantido na minha vida que desagrada a Deus? Por que não me livro disso para obedecer aos preceitos do Senhor? Essa coisa que eu amo tanto me domina a ponto de me levar a desprezar o Senhor e a sua palavra? Talvez a resposta a essa questão possa testificar que você está entregando a sua alma à falsidade, àquilo que é nulo, aos ídolos. Você ama a Deus mesmo de todo o teu coração? Quando a gente ama a Deus, irmãos, a gente despreza as outras coisas. John Piper disse que pecado é aquilo que nós cometemos quando o nosso coração não está plenamente satisfeito em Cristo. E essa é a verdade. Talvez o nosso Deus está sendo pequeno demais. Nosso deleite nele está sendo pequeno demais, porque não o buscamos. Aqueles que são abençoados são aqueles que fazem parte da geração que o buscam. Você tem buscado a Deus com tudo que você tem? Tem feito do seu crescimento espiritual, da sua caminhada com o Senhor, uma prioridade na sua vida? Eu já falei muito disso aqui e quero repetir de novo. Irmãos, estudar teologia é muito bom. Eu sou professor de teologia. Tenho mestrado em teologia. Desde que eu me converti, eu estudo teologia. Mas isso não substitui vida devocional. Isso não substitui entrar no quarto em secreto, buscar o nosso Deus em secreto, para que Ele nos abençoe. Às vezes, a nossa ânsia por conhecimento é só uma maneira de encobrir o empobrecimento da nossa vida espiritual e da nossa caminhada com Deus. Ou então o excesso de atividade encobrindo a falta de intimidade. Cuidado com o teu coração. Cuidado com os teus amores. Não entregue a sua alma à falsidade. Não entregue a sua alma aos ídolos. Não. Fazendo isso, você não só não honra o seu compromisso com o Senhor, como você traz prejuízo à sua própria vida, à sua própria alma, à sua família, à sua igreja e ao mundo. Você deve brilhar a luz de Cristo e mostrar ao mundo inteiro que Jesus é o centro da tua adoração. Quarta consideração: o Rei da Glória veio ao mundo e viveu entre os homens. Veio trazer salvação e bênçãos aos que o buscam e invocam o seu nome. O texto diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Existe uma ordem aqui. É um convite em forma de ordem. Abram as portas, o Rei está chegando. Irmãos, quantas vezes o Rei se aproximou da sua vida? O Senhor Jesus se aproximou de você. O convite, a ordem foi dada. Abra o seu coração. Receba Jesus como Senhor da sua vida. E você ignorou. Você já se abriu para receber o Rei da Glória, o Senhor na sua vida? Está pronto a fazer isso? O Deus Salvador que justifica o homem abençoa somente aqueles que o buscam com fé e sinceridade de coração. Você precisa se arrepender do seu pecado, abrir o seu coração, abrir a sua vida para receber o Rei da Glória. E em quinto lugar, terminando, esse Rei glorioso e poderoso, o Senhor dos exércitos, segundo a minha teologia, aquilo que eu leio nas Escrituras, que eu compreendo das profecias, um dia mostrará visivelmente esse senhorio dele. Nos últimos dias, a Bíblia diz que as nações farão guerra contra o Monte Sião. Naquela época, Yahvé comandará em combate um grande exército, que será inclusive auxiliado pelas forças da natureza. Serão subjugados todos os oponentes que houver nos céus e também sobre a terra. Isaías 13:4 diz: já se ouve sobre os montes o rumor como de muitos povos, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Também Isaías 24, 21 e 23 diz: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Aqui está dizendo que o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém. É o que o texto está dizendo, não sou eu, não sou eu. Então, esse Senhor dos exércitos tornará visível um reinado universal a partir do monte Sião. Todos os reis e todas as nações reconhecerão que o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Sua autoridade e senhorio absolutos estarão eternamente estabelecidos. É isso que as profecias afirmam, e a gente pode confiar e aguardar esse seu reino de justiça. Miqueias 4, de 1 a 4 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. É isso que está escrito na minha Bíblia. Acho que na de vocês também. Esse Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, que parece ter falhado com as suas promessas, não falhou. Não falhou. Um dia ele virá e governará, como está escrito. Como está escrito. Agora, o que é muito interessante também é o que o Hernandes Dias Lopes fala também sobre o Salmo 22, 23 e 24. Ele entende esses salmos também como sendo uma tríade.
O Salmo 22 apontando para Jesus como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 como Jesus como bom pastor que vive pelas ovelhas. Se um aponta para João capítulo 10, o outro agora aponta para Hebreus capítulo 13. Mas o Salmo 22 seria o Senhor Jesus como rei que vem para a sua igreja, para o seu povo. A igreja também primitiva entendia esse salmo como sendo salmo de vitória e de ascensão. Também é interessante a gente ver isso aqui. Se a gente olha para Jesus como Rei glorioso, o Senhor dono de tudo e Criador de tudo, agora existe um chamado para as questões eternas, para subir não para um monte em Jerusalém, e não para uma comunhão com Deus em Jerusalém, mas para a comunhão com Deus eternamente, na eternidade, no céu, no lugar onde de fato Deus habita. E Jesus então vem ao mundo, proporciona ao povo um caminho de salvação, e agora, ao retorno dele glorioso ao céu, em ascensão, ele conduz também, triunfante, todos aqueles que ele conquistou como rei vitorioso. E é como se fosse então um chamado ao próprio céu, para abrir as suas portais eternos, para receber agora o rei que venceu, o rei glorioso, o rei triunfante, que entra no santo dos santos, nas mais altas alturas, e conduz consigo todos aqueles que ele mesmo conquistou na sua batalha. Também é fantástico pensar nesse salmo também dessa forma. Mas é isso. Quem é o Rei da glória? O Senhor Jesus. Ele é o Rei da glória. O Senhor, aquele que abençoa e aquele que é magnífico na sua própria natureza. Ele é o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, mas também o Senhor dos exércitos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Convido você a ficar em pé, por favor. Se você nos visita, seja muito bem-vindo. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Lá no final nós temos uma lembrancinha para você, não vá embora sem pegar, tá bom? Pai querido, obrigado por esse tempo em que podemos estudar, meditar na Tua palavra. Louvado e exaltado seja o Teu nome hoje e sempre. Quero pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para de fato compreendermos a grandeza, a majestade do nosso Rei. O Senhor Jesus é o Senhor dono de todo mundo, aquele que tem soberania sobre todas as coisas, porque é o Senhor e é o Criador de tudo. Mas também a majestade dele se manifesta na capacidade que ele tem de abençoar aqueles que te buscam. E nós o buscamos, nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, reconhecemos o nosso pecado, confessamos ao Senhor, ó Deus, os nossos pecados. O Senhor purificou os nossos corações, mudou a nossa vida, e hoje, ó Deus, se antes servíamos aos ídolos, servíamos a nós mesmos e aos nossos prazeres, hoje a nossa vida é voltada para o Senhor, para servir ao Senhor. Não empenhamos a nossa alma à idolatria, mas unicamente ao Senhor Jesus. Servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Ó Pai, temos sim sido abençoados pelo Senhor com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas também o Senhor manifesta a Tua grandeza, a Tua majestade, não só na Tua soberania sobre a criação, não só na capacidade de abençoar os que Te buscam, mas também na manifestação da Tua natureza gloriosa. O Senhor é Rei glorioso. O Senhor é poderoso nas batalhas. O Senhor é o Senhor de todos os exércitos que existem no céu, na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, naturais ou espirituais. O Senhor governa tudo e tem controle absoluto de tudo. Nos dá paz nessa certeza. Enche o nosso coração de paz, Senhor, na convicção que temos de que de fato o Senhor governa o mundo e também a nossa vida. Louvado e exaltado seja o Teu nome, hoje e sempre. Se existe alguém aqui no nosso meio que tem empenhado a sua alma à falsidade, tem vivido
como escravos da idolatria, dos desejos do coração. Traz libertação, traz arrependimento e consagração nessa noite. Que haja uma mudança de vida. E ao mesmo tempo, Senhor, se tem alguém no nosso meio que ainda não abriu a sua vida para receber Jesus como Rei da Glória, como Salvador que justifica aquele que crê, que essa noite também seja uma noite de salvação. Que pessoas aqui possam se render a Jesus como Salvador das suas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.